Alô galera, um abraço minha gente, um abraço você no meu canal do YouTube, dando uma passadinha aqui nesse domingo para trocar uma ideia com vocês. Hoje não teremos futebol, né? O Vitória só joga amanhã pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vai a Aparecida do Norte, lá em Goiás, vai enfrentar o Aparecidense, né? Pela Série C. E o Bahia joga na terça-feira contra o Azures, lá em Pato Branco, no Paraná, um jogo que é muito importante para o Bahia. Tem muita gente minimizando essa situação, ouvi até dizer que o Bahia vai colocar time misto, mas é um jogo importantíssimo para o Bahia passar para a quarta fase da Copa do Brasil. São 3 milhões de reais nessa fase, hein? 3 milhões de reais que podem ajudar aí ao cofre do Esporte Clube Bahia. E é um time também complicado, por quê? Porque esse time venceu os 2 jogos da Copa do Brasil dentro de casa, lá no seu estádio. Venceu o Botafogo de São Paulo e o Mirassol de São Paulo. Veio aqui e empatou o primeiro jogo com o Bahia em 0-0. Então, é um time que não tomou gol em 3 jogos na Copa do Brasil. É um jogo complicado para o Bahia. E o Vitória, a gente vai ver amanhã se realmente valeu, né, aquela última vitória contra o Manaus por 1-0. Um jogo que foi difícil. O Vitória fez um gol que a bola bateu nas costas do zagueiro Marco Antônio. Então, o Vitória que vinha de 3 derrotas no campeonato. Então, uma rodada importantíssima para o nosso futebol. Sem esquecer também o Juazeirense, que vai enfrentar o time do Palmeiras pela Copa do Brasil. Perdeu por 2-1 o primeiro jogo e vai jogar também fora de casa, vendeu o seu jogo e vai jogar lá no Paraná. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês que hoje teremos um jogo pela Série B que poucos imaginavam, se a gente fosse falar isso há uns 10 anos atrás. Cruzeiro e Grêmio, 2 dos maiores vencedores de campeonatos do nosso país. Vejam que tem aí envolvido mais ou menos 23 títulos entre Copa do Brasil, são os 2 aí praticamente que mais ganharam Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, são 23 títulos envolvidos entre esses 2 times. E vocês vejam que quando o futebol não é muito bem administrado, né, como esses 2 times não foram, o Cruzeiro, o que a gente leu sobre o Cruzeiro, com a queda do Cruzeiro, e vejo que não conseguiu voltar no ano passado. Vejam a força do Cruzeiro e não conseguiu voltar à primeira divisão. Então, quando não é tratado com seriedade o futebol, quando nós temos pessoas fora do futebol ou que têm interesse outros, né, acontece esse tipo de coisa. Então, o trabalho da imprensa é muito importante para que isso não aconteça com um grande clube de futebol, né? A imprensa que cobra, a imprensa que está ali no dia a dia. Lembra quando eu falo muito assim de jogador de time de massa? Quando eu falo time de massa é isso, é a imprensa que cobra no dia a dia, é a torcida que cobra no dia a dia. Então Bahia e Vitória são times de massa, é diferente você jogar em times como Bahia e Vitória. Veja a estrutura desses 2 times, veja o potencial de torcida desses 2 times. Então vejam como é diferente. Então quando você olha lá para frente e vê Grêmio e Cruzeiro, olha que grande jogo do cenário nacional na Série B do Campeonato Brasileiro. Então foram péssimas administrações, né, nesses 2 times. O Grêmio já tinha caído uma vez para a Série B, o Cruzeiro nunca, né? São poucos times que não caíram ainda no futebol brasileiro, mas por incompetência administrativa. Eu tenho tocado no assunto de que eu gostaria de ver ex-atletas, né, aqueles que tiveram uma participação muito grande, não só como treinadores, mas também envolvidos em diretoria, na parte diretiva do futebol, como presidentes, diretores, coordenadores, supervisores. Eu gostaria. Agora, não é fácil, não é o cara sair do futebol e entrar nesse meio. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que fazer um trabalho com administradores, para que ele não chegue lá à toa. Agora, seria uma vantagem enorme, né, para administrar, ele sendo do meio, ele tendo uma vida no meio, porque, por exemplo, um médico, né, vejam quanto tempo o médico estuda medicina para ele ser um grande médico, 10, 15 anos para ele chegar a começar a ser médico. Então eu acho que também no futebol deveria ser assim, o profissional que passou a vida inteira, né, nesse meio, ele deveria estudar para ser um grande dirigente. Eu tenho certeza que o futebol ia ser muito mais profissional, ia fluir muito mais. Dificilmente você ia ter um time como o Grêmio e Cruzeiro hoje estão na segunda divisão do futebol. Mas o que importa mesmo são os nossos, né?
Vitória amanhã, o Bahia na terça-feira, e vamos estar ligados aqui sempre com vocês no meu canal para trocar essa ideia com vocês, tá bom? Grande Dia das Mães, um ótimo domingo para todo mundo, galera.